Namaskar, bom dia a todos e a todas que estão me assistindo agora e aos que me assistirão depois. São conversas para refletir. E hoje eu estou trazendo um tema que é o tema da minha vida hoje. Trabalhar, coordenar o espaço Ayun de Yoga aqui em Araruama. E vou fazer uma apresentação. Já fiz outras, mas a de hoje é um pouco diferente, porque eu vou apresentar e trazer o diferencial do espaço Ayun de Yoga. Bem, nesse momento, as esferas celestiais estão tocando uma música, mas eu não ouço. Eu não ouço porque ela é contínua. E por ser contínua, não há contraste. E por não ter o contraste, eu não consigo perceber. Minha ouvinte assídua, Daniele, que tenha um bom dia, já nos vimos e vamos continuar por aqui. Esse contraste é que faz a diferença. Mas nem sempre, como acabei de falar, esse contraste é percebido. Portanto, quando se fala sobre algum tema, sobre algum evento, sobre um espaço de yoga, nós colocamos tudo na mesma condição. E se nós colocamos tudo na mesma condição, nossos sentidos não percebem a diferença. Alguém chega para mim e diz assim: eu estou praticando yoga em tal lugar. Aí outra pessoa diz assim: eu continuo praticando yoga na minha casa, na praia, lá, em vários lugares. Então eu quero hoje, nesse programa, nessa conversa, apresentar para vocês algumas diferenças, alguns contrastes, para que seja possível o olhar. Bem, antes de falar do espaço Ayun, eu quero trazer algo que já é comum nas conversas, nas leituras, nos estudos, que é a dimensão desse universo quântico, que no século passado foi comprovado por cientistas, mas que em milênios passados os yogis, os rishis, que são os sábios, os mestres, os gurus já sabiam disso, de que esse universo não é esse aspecto concreto e material que nós, na nossa dimensão de olhar, enxergamos. Tudo o que está diante dos meus olhos é muito mais do que esse corpo material que eu percebo com meus olhos e com os meus portais sensitivos. A realidade, ela não é essa. O que eu vejo é uma ilusão do meu olhar.
porque esse corpo que vocês estão, essa imagem que vocês estão vendo e tudo que está ao redor é uma condição que na realidade não existe. Se eu for dissecar a matéria, eu vou chegar a partículas tão sutis e indiferenciadas. E a capacidade humana cada vez mais vai adentrando nesse mundo da sutileza da matéria. Aquilo que era visto, cada vez mais vai ter a necessidade de ser sentido. Hoje, dissecando a matéria, nós vamos chegar a partículas que são muito, muito menores do que aquilo que era muito grandioso de olhar, que era o átomo, e as partículas atômicas, vieram as partículas subatômicas, e cada vez mais essas partículas estão sendo vistas e descobertas. Isso aconteceu no século passado. Porém, o ser humano, ele leva um tempo enorme para perceber. Porque a mudança realmente é difícil. E hoje nós temos condições de ver que no mundo subatômico já existe partícula menor do que o fóton. O fóton, que é uma partícula de luz que compõe toda a matéria. Portanto, matéria e energia é a mesma coisa. Só diferencia a forma com que ela se apresenta. E hoje nós ainda não temos comprovação, mas os mestres já apontam uma outra coisa, que é o microvita, que é uma partícula que é além das partículas subatômicas. E que esses microvitas, eles atuam no nosso campo energético. Imagine que eu estou aqui agora e atravessando o meu corpo tem uma quantidade enorme de partículas que chamamos de neutrinos. E esses neutrinos que vêm do Sol e de outras esferas estão atravessando o meu corpo. Portanto, a compreensão dessas partículas, ela veio através da ciência, mas já era muito conhecida pelos nossos mestres antigos, os yogis, e todos esses mestres, esses gurus que a humanidade teve oportunidade de conviver presencialmente e hoje em outras dimensões. Imagine que eu estou aqui nessa sala. Esta sala, ela tem uma harmonia. Atrás de mim vocês estão vendo um quadro. Esse quadro, ele foi pintado por uma artista plástica aqui de Araruama, que me deu de presente junto com os alunos de yoga quando eu fiz 70 anos. Este quadro está numa sala, que é a sala onde eu faço os trabalhos presenciais e individuais de yoga, de ayurveda, de florais e outras terapias. Junto a esta sala tem uma mandala na parede. Mandala essa
com 12 cores, 4 brancas e um centro, que foi um dia recebida pela mãe, a mestra do Yoga Integral. Esta sala também, diante de mim, tem a foto do meu mestre, de Shri Shri Anandamurti. Junto a essa sala, eu tenho do lado esquerdo um rechô exalando um aroma. Do lado direito de mim, eu tenho uma fonte. Esta sala, ela está iluminada agora pela luz do sol. E quem entra nessa sala? Os terapeutas, que eu partilho com eles, e as pessoas que vêm aqui ter informações e ensinamentos sobre cura. Então, eu fiz essa descrição para demonstrar que o ambiente que nós construímos, que nós botamos a nossa energia de amor, todos os dias essa sala é incensada e todos os dias eu entro aqui com uma oração. E aí o campo vibracional dessa sala, ele é muito alto. Portanto, quando uma pessoa vem se consultar, ela imediatamente é bombardeada, essa palavra é meio esquisita, mas é assim, por microvita positivo. Além do que, além da sala, eu como terapeuta e professora de yoga, eu tenho uma conduta de vida baseada nos princípios de Yama e Niyama. E dentro desses princípios, que são princípios da minha vida, princípios que eu escolhi porque eu já sei que esses princípios vão ativar microvitas positivas. Relembrando que microvitas são partículas ínfimas que atuam na realidade modificando. Aí eu vou contrastar isso, porque o aprendizado sempre se dá no contraste. Vou contrastar. Então eu entro para fazer uma terapia numa sala mal cuidada, num ambiente onde várias pessoas com diversas condições frequentaram, onde as pessoas brigam, discutem, onde trazem informações negativas. Esta sala, quando usada, o que vai provocar? Ela vai diminuir o campo de microvitas positivas e vai aumentar o campo de microvitas negativas. Essa palavra microvita foi usada pelo nosso mestre Shri Shri Anandamurti. Mas Buda também usou isso. Essa condição de que nossa mente, ela produz, ela emana pensamentos, formas de pensamento que vão atuar na nossa realidade e na realidade externa, trazendo condições físicas positivas ou negativas. E isso está lá dentro dos princípios budistas. Então, quando nós falamos de yoga a ser praticado no espaço Ayum, eu vou ressaltar esse diferencial. Esta casa, ela foi construída para práticas
de yoga, terapias e todas as atividades para o desenvolvimento humano. Portanto, aí tem o primeiro objetivo. Objetivo esse que foi para a construção do Espaço Ayun. Mas objetivo esse que também é necessário para a construção da nossa vida. O que eu quero para mim? O que eu quero? Porque por diversas vezes eu já coloquei aqui, nós somos co-criadores do universo que nós vivemos. Então eu quero ter um corpo saudável? Sim. Eu quero ter paz mental? Sim. Eu quero ter uma vida plena de relacionamentos? Sim. Eu quero condições materiais que possam alimentar as minhas necessidades? Sim. Só que muitas vezes eu tenho um objetivo e um outro caminho. Por isso que nós precisamos de yoga. Porque yoga é um trabalho, um corpo para alimentar a nossa mente. Para que a nossa mente não atue nesse contraste. Às vezes eu quero uma coisa e busco outro caminho. Mas porque a mente precisa estar empoderada para a percepção da realidade. O Espaço Ayun foi criado com esse objetivo. E qual é o caminho dele? É em função desse objetivo. Portanto, aqui no Espaço Ayun, nós seguimos os princípios de Yama e Niyama, que são as bases do yoga. E como bases de Yama e Niyama, certas coisas não podem acontecer aqui. E não vou descrever os princípios de Yama e Niyama, mas posso falar disso em outro momento. Então, esse alinhamento do propósito com a prática é que faz do Espaço Ayun um lugar diferente. Quando eu vejo um espaço de yoga ou uma publicação de yoga, eu me coloco não numa condição crítica, mas numa condição de acolhimento, porque cada um e cada lugar está no caminho. Existe o yoga consciente e o yoga inconsciente, mas toda a humanidade está praticando o yoga. Toda a humanidade, mesmo aquela pessoa mais grosseira que você encontra, ela tem dentro dela uma busca, mas ela não sabe o caminho. Ela vai pelo caminho diferente. Só que quem vai pelo caminho diferente em relação à sua busca, que normalmente todo mundo tem, que é a busca de felicidade, embora nos dias atuais essa felicidade está concentrada no dinheiro e no prazer. Então, no prazer corpóreo. E aí são objetivos muito rasteiros para aquilo que nós somos como seres e centelhas divinas. Então, o Espaço Ayun de Yoga tem, a princípio, esse diferencial. O alinhamento do objetivo com a prática. Em seu espaço físico, todo
toda vibração, toda ambientação é criada para que no momento em que a pessoa entre para fazer uma aula, ela já receba esses benefícios. A partir daí, nós temos uma prática que é comum. Quase todos os trabalhos de yoga que eu vejo, eles estão baseados no Hatha Yoga, na dimensão do corpo, e que vão se ampliando pela meditação, e depois isso também vai se ampliando por um conhecimento mais amplo da natureza humana. Mas quando chega a praticar o yoga, a pessoa já recebeu 50% dos benefícios, através daquilo que eu falei na sala de terapia. Aquela sala é preparada todos os dias. Ao abrir, eu canto mantras, incenso, e mais do que isso, eu libero o meu pensamento para instâncias superiores, para que mais do que aquilo que eu falo, eu seja aquilo que eu me proponho. Esse é um dos grandes diferenciais do Espaço Ayum. É a criação de um ambiente com microvida positivo para que todos aqueles que aqui cheguem possam ser beneficiados. Aqui não daria toda a população de Araruama, portanto, é necessário que tenham outros lugares praticando. Mas que esteja onde você estiver, você possa compreender o diferencial daquilo que nós somos. Muitas pessoas, elas questionam muito assim, mas você cobra caro, eu agora não tenho. Quando nós não temos o dinheiro para alguma coisa, é porque aquilo naquele momento não é necessário. Talvez em outro momento, porque a relação com o dinheiro é colocada hoje dentro da nossa sociedade como algo mais importante. Mas cada um que está me ouvindo e que ouvirá já viu de alguma forma coisas e poderão contar e poderão até conversar que nem sempre essa condição material é que vai fazer realizar aqueles objetivos que até há pouco eu comentei aqui. Qual é a razão da nossa existência? Evoluir, cumprir o nosso Dharma, ponto final. E quais são os caminhos que eu vou usar? Tem vários. Eu escolhi yoga. E como eu escolhi o yoga, eu resolvi ampliar e construir o Espaço Ayum. Hoje o Espaço Ayum dispõe de aulas de yoga todos os dias na semana, com professores que estão nesse mesmo caminho que eu conversei aqui com vocês. Além do que, há 30 anos nós realizamos semanalmente meditação. Essas meditações a meditação que é considerada um dos 2 grandes benefícios para a nossa melhoria humana,
que é a meditação e serviço à humanidade. Então aqui nós oferecemos meditação. Todo o nosso entorno, ele é respeitado e protegido pelas nossas árvores maravilhosas, pela nossa vegetação, que são parceiras e que em sua maioria também produz microvita positivo para a nossa vida. Aqui no Espaço Ayum não há notícias negativas, porque as notícias negativas, uma vez proferidas e veiculadas, é uma das formas mais potentes de criar microvitas negativos. Aqui no Espaço Ayum, a harmonia entre as pessoas é maravilhosa, mas não há nesse espaço nenhuma doutrinação. As pessoas absorvem. E a minha amiga Cristina, ela está aqui agora e ela sabe o quanto nós hoje estamos enviando microvita positivo para ela atravessar os seus momentos. Seja bem-vinda, Cristina. E aí, aqui em Araruama, o que ele forma? Um centro de luz. Porque imagina partículas luminosas sendo criadas por mim, pelas pessoas e pelo ambiente. E aí Cristina diz, só amor e acolhimento. E isso faz desse lugar um lugar diferente. E por isso que eu convido vocês a participarem das aulas de yoga, participarem das terapias que aqui acontecem, dos eventos de luz que aqui também acontece. Porque nós muitas vezes, por esse não direcionamento, nós caímos em situações que não são situações que vão nos levar ao objetivo que queremos para a nossa vida. Então, eu estou apresentando energeticamente esse lugar, que é um lugar de beleza e de amor, porque Ayum quer dizer amor. E por que eu escolhi esse nome? Vou ler aqui o que Marlé escreveu. Ayum, sempre um vórtice de inspiração para todos nós. Porque aqui, Marlé, os microvitas positivos tomam conta. E por que eu escolhi esse nome, ou ele foi escolhido para mim? Nós sabemos que em toda a América, os povos hoje com esse nome originários, os povos indígenas, os povos antigos viveram aqui. Portanto, nada foi descoberto. Aí, nos Andes, viveram na América do Sul muitos povos que foram dominados pelos Incas, e os Incas foram vencidos pelos espanhóis que aqui chegaram. E tudo foi destruído. Mas existe um povo que não foi destruído,
que ainda existe até hoje, com todas as lutas, que é o povo Mapuche que vive nos Andes chilenos. E por que os Mapuches não foram destruídos? Porque eles não se preocupavam em construir fortalezas nem monumentos. Os Mapuches, eles construíam a si mesmos. Foram os povos que mais desenvolveram a espiritualidade. E com toda a chegada dos invasores à América, os Mapuches sobrevivem. E aí, quando eles queriam falar sobre o amor universal, que eles diziam que é uma forma de iluminação solar, que acolhe a todos, que são os microvitas vindo do sol, eles diziam Ayum. Ayum quer dizer amor, que é a forma mais luminosa de congregar, de evoluir, e a forma mais luminosa para a felicidade. Então, com toda a gratidão, namastê e até a próxima semana com mais um programa. Obrigada a todos vocês.